Não há outro nome, em lugar algum, como o nome de Jesus. Hoje nós começamos uma série de pregações sobre o tema da igreja, as características de uma igreja verdadeira. E o nosso tema, o meu tema de hoje é igreja, quem somos nós? Igreja, quem somos nós? Nós sabemos que a igreja não é o templo, a igreja não é o salão, embora muitas vezes nós falamos assim, vamos à igreja hoje? Nós estamos querendo dizer, vamos ao salão, à reunião da igreja. Estamos reformando a igreja. Hoje nós vamos pintar a igreja. É uma forma de falar, mas nós sabemos que a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. São as pessoas. A igreja é um organismo vivo. Ela não é apenas uma organização. Mas eu pergunto então, quem somos o nós da igreja? Quem somos os membros da igreja? Não importa se somos homem ou mulher, se somos criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, se somos rico, pobre, miserável, se somos analfabetos ou pós-graduados, se temos origem judaica, muçulmano, budista, gnóstico, ateu, etc, etc. Não importa, o que importa é que sejamos pecadores convertidos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, isso é uma definição ainda não completa, bem geral. E é isso que nós queremos ver hoje, porque uma vez, lá no passado, Santo Agostinho complicou a coisa. Porque ele teve a ideia, uma teoria da existência de duas igrejas. A igreja visível e a igreja invisível. O que seria isso? O que seria a igreja visível? A igreja visível é a igreja que nós podemos ver. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo a igreja, uma parte da igreja. É aquela igreja que tem um hall de membros, onde ela cadastrou, aliás, você pode cadastrar, se você não se cadastrou, pelo site da missão. Ali tem o seu nome, tem sua foto, seu endereço. São os membros da igreja visível. E ela reúne, então, os pecadores convertidos, entre aspas, e eu já explico por quê, que aceitaram, entre aspas, e eu já explico por quê, a Jesus como seu Salvador. E então passaram a ser membros da igreja. Se batizaram, quem sabe, tomam ceia. São pessoas que atendem aos cultos, geralmente aos domingos. Quem sabe participam de alguma outra reunião. Cantam no louvor, gostam. Quem sabe dão suas ofertas, dízimos. Conhecem vários irmãos. Enfim, são membros da igreja visível. E eles, geralmente, são aquelas pessoas que buscam na igreja a satisfação de desejos e de bênçãos que eles esperam e que muitas vezes lhes são prometidas
pelo pastor ou pela própria igreja. Amém. Na época de Jesus, haviam os judeus, os religiosos. Na igreja está cheia de religiosos, pessoas que cumprem certos costumes, rituais. Quem sabe elas devem ter uma linguagem, aquele evangeliquez, né? Falam glória a Deus, aleluia, amém, a paz do Senhor. Tenham sim um comportamento de alguém que faz parte da igreja. Você ouve alguém falando isso, né? Deus te abençoe. Sexta-feira eu bati o carro num rapaz, um Uber, e no começo nós começamos a brigar. Mas depois ele foi acalmando, eu também. A hora que eu já estava com vontade de dar um soco na cara dele, eu fui acalmando. E aí ele falou, você me perdoa, eu fiquei nervoso, Deus te abençoe, vamos com a coisa. Eu falei, esse cara é crente. Enfim, membro de alguma igreja. E os judeus eram assim. Só que com relação a esse tipo de gente, Jesus uma vez disse o seguinte, que está lá em Mateus 15, 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, ele estava falando dos judeus, dos religiosos. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na igreja visível, nós encontramos aquilo que Jesus chamou de trigo e joio. Ali estão o trigo e o joio, a parábola que Jesus contou para ensinar essa verdade. Isso está lá em Mateus 13, 24 a 30, que nós vamos ler. Está aí na tela. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E os discípulos ouviram aquilo no meio da multidão, depois, em particular, pediram para Jesus explicar a parábola do trigo e do joio. Jesus explicou, olha, quem semeia a boa semente sou eu mesmo, próprio Jesus. E a boa semente são os filhos do reino. Agora, o joio, quem semeia é o diabo. E esses são os filhos do maligno. Quando chegar o tempo da colheita, isso será a consumação dos séculos, o final dos tempos. Quando haverá o julgamento, a prestação de contas. Aí, eu direi para os anjos, venham e separem o trigo do joio. Vocês não devem separar, porque podem confundir, porque o trigo e o joio são muito parecidos. É difícil distinguir uma coisa da outra. A diferença é que o trigo, no momento certo, dá fruto.
E o joio não dá nada de bom, até às vezes coisas ruins. Como a igreja recebe todas as pessoas, ela é como esse campo onde foi semeado trigo e joio. Mas nós não sabemos quem é trigo e quem é joio. Nós não temos essa capacidade de distinguir uma coisa da outra. Só Deus tem essa capacidade, porque só Deus sonda os corações e conhece. Esse ventinho é bom, mas leva tudo. Deixa ele que espanta os mosquitinhos, que eu já engoli um. Ok, então essa é a igreja visível. E a igreja invisível? A igreja invisível é a reunião, como no outro caso, de pecadores convertidos. Aquela hora eu falei convertidos entre aspas, porque essa palavra, esse termo convertido, ele significa o seguinte: conversão significa que você está indo por um caminho, numa direção, de repente você percebe que está indo errado, você faz uma conversão de 180 graus e começa a caminhar na direção oposta. Isso é conversão. Só que esse termo, hoje, ele tem uma conotação longe dessa definição. Quando fala esse aqui é convertido, você não pensa nisso. As pessoas pensam, ele virou crente. Ele mudou de religião. Ele é um convertido. Então, eu não gosto muito de usar essa palavra. Outros preferem, em vez de usar crente, que crente também é um termo que é muito pejorativo. Crente é aquele cara chato, que não pode fazer nada, né? Que se acha superior aos outros, que é mais espiritual, que julga o pecado dos outros. Essa é a conotação da palavra crente. Então, muitos preferem usar cristão. Cristão é uma boa palavra, só que a palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Já a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento. Quando Jesus falou para os discípulos irem evangelizar, o que ele disse? Ide, fazei crentes. Ah, não. Ide, fazei convertidos. Ide, fazei cristãos. Ide, fazei discípulos. Discípulos. Preste atenção nisso. Portanto, eu prefiro dizer que a igreja invisível é a reunião de todos os pecadores que se tornaram discípulos. A igreja invisível é a reunião de todos os pecadores que se tornaram discípulos. Como? Como é que eles se tornaram discípulos? O que é essa conversão, afinal? Primeiro, eles se arrependeram dos seus pecados. Arrependimento. A conversão verdadeira começa com o arrependimento dos pecados. Sem arrependimento de pecados não há conversão. Não há conversão. A conversão só é real quando alguém descobre e percebe que é pecador. E como pecador está afastado de Deus. Está longe de Deus, está indo por um caminho errado que leva à morte. Ora, não foi assim a pregação na Bíblia?
João Batista, o que ele pregava? Veio antes de Jesus. Está lá, Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu imagino João Batista, aquele homem rude, vestido de peles e que comia gafanhoto e mel. Não acho que ele dizia assim: por favor, queridos, arrependam-se. Não, para mim ele dizia: seus pecadores miseráveis, arrependam-se. Tanto que o imperador mandou cortar a cabeça dele, porque ele denunciou o pecado dele. Arrependei-vos. E Jesus chegou. Jesus podia dizer assim: não, João Batista pregava isso, eu como Jesus vou pregar uma coisa diferente, uma novidade, né? Aí ele pregava o quê? Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Aí você pode dizer: mas Jesus também uma vez falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade, Jesus falou isso. Mas Jesus era coerente naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava. Eu tenho certeza que ele dizia: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim arrependidos, por saberem que estão cansados e sobrecarregados por causa do pecado que vocês têm. E aí vieram os apóstolos, e a pregação dos apóstolos, Atos 2, 38 e 39. Depois que Pedro pregou, depois do Pentecoste, a pregação de Pedro foi que ele denunciou o pecado do povo judeu, matando, crucificando Jesus. E aí eles perguntaram: o que faremos então? E respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, Helena e José, e todos os nossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isto vale para você e para mim hoje. O que é que vale para mim e para você hoje? Arrependei-vos, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Começa com arrependei-vos. O reconhecimento de que se é pecador, condenado à morte e afastado de Deus. Em Atos 13, 19, Pedro prega aos judeus. Pedro prega, é duro falar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e mudem de direção. Passem a viver de outra forma. O arrependimento, ele inclui o quebrantamento. Quando você se percebe um pecador miserável, afastado de Deus, com a tendência ao mal, você se entristece, você se quebranta. Perceber que nenhum esforço próprio é suficiente para vencer isso, para vencer o pecado, para merecer o perdão de Deus. Nenhuma boa obra, nenhum ato religioso, nenhum ritual, nenhum flagelo,
nenhum sacrifício que você possa fazer pode fazer você merecer uma vida melhor, de perdão dos seus pecados, de levar você para um caminho melhor. Isso nos entristece. Tiago 4, 8 e 9 diz o seguinte, olha só: chegai-vos a Deus. Deus já se chegou a nós. Deus veio através do seu Filho a nós. Agora nós temos que chegar-nos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ele continuará com você. Purificai. Como é que você chega até Deus? Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, que uma hora está lá, outra hora está aqui, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que mensagem de Tiago esquisita. Em vez dele dizer alegrem-se, deixem a tristeza, ele diz chorai. Entristeçam-se. Por quê? Pelo pecado. Isso é arrependimento. Então, em primeiro lugar, eles se arrependem dos seus pecados, os membros da igreja invisível. Em segundo lugar, eles creem na obra da cruz. Eu não estou pregando nada a não ser o evangelho, viu, gente? Isso é o evangelho. Eles creram na obra da cruz. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É a fé, é o crer naquilo que Jesus fez na cruz por nós. E aí, crendo, essas pessoas receberam Jesus como seu Salvador, como aquele que foi o Messias enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados, como o único que é digno, porque nunca pecou. Se você deve dinheiro, não tem como você pagar a dívida de outro que deve. Só alguém que não deve pode pagar a dívida de quem deve. E só Jesus viveu uma vida sem pecado. Por isso ele tinha condições de morrer pelos nossos pecados e pagar a nossa dívida diante de Deus. Só Jesus. Só Jesus. Ele viveu sem pecado e assim se tornou digno. Por isso Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós cantamos isso. Se quem se converteu tinha uma origem judaica, se ele era judeu, se ele era muçulmano, se ele era hindu, se ele era agnóstico, se ele era ateu, se ele era sei lá o quê, ele entendeu em algum momento que nem Alá, nem Buda, nem ninguém poderia tirá-lo da situação de pecador, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. A centralidade do Evangelho é Jesus, não é mais nada nem ninguém. A centralidade de Jesus, que está sendo perdida. E eu li esses dias uma entrevista de pessoas renomadas, pastores, teólogos, missionários, dando sua opinião sobre isso. A pergunta era: você acha que a centralidade de Jesus nas igrejas está sendo perdida? 90% disseram sim. Jesus não é mais o centro da nossa fé. Outras coisas têm tomado
o seu lugar. Mas em toda a Bíblia, irmãos, em toda a Bíblia, Jesus é o centro. No Novo e no Velho Testamento. Lá em Gênesis, você sabe, ele já aparece na criação de todas as coisas. Ele estava com Deus, e ele era Deus. E nada do que foi feito se fez sem ele. E quando Deus foi fazer a mulher, ele disse, façamos, não, o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem. Conversando com Jesus e com o Espírito Santo. E no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, já aparece ali o plano da salvação, quando Deus está dando o castigo por causa do pecado, e ele diz, olha, o descendente da mulher ferirá a serpente na cabeça. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça, fazendo uma alusão à obra da cruz. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Veja Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não gostei desse aleluia. Eu fiz uma entonação aqui nessa leitura, porque isso aqui é maravilhoso, gente. Ele tem a primazia de todas as coisas. Peguei do meu pai isso aí. Tem que falar amém. E pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ele reconciliou consigo todas as coisas aqui na terra e inclusive no céu. Você foi reconciliado por causa de Jesus. Para o discípulo, nem para todo convertido, nem para todo crente, nem para todo cristão, para o discípulo, Jesus é tudo. Jesus é tudo. É o principal. Ele está no trono do seu coração. Ele o ama mais do que tudo. Mais do que a ele mesmo. Mais do que os seus parentes queridos, mais do que seus bens, assim disse Jesus. Ok, arrependeu-se, creu na obra de Cristo, em Jesus, e em terceiro lugar, decidiu seguir a Jesus. Decidiu que Jesus seria o seu mestre. Discípulo é aquele que segue. Ele negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. É o que diz Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, frequente a igreja,
dê ofertas e dízimos, cante louvores. Ele disse: siga-me. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo. Não precisa carregar a cruz fisicamente. O que ele está querendo dizer é: mate o seu eu, a sua vontade. E eu acho interessante que um tal de Eugene Peterson, ele fez uma paráfrase dessa frase de Jesus: tome a sua cruz e siga-me. Ele disse assim: é como se Jesus tivesse dito: quem quiser me seguir, tem que aceitar a minha liderança. Quem vai na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Foi isso que Jesus falou. Negou-se a si mesmo. E agora segue. Seguir quer dizer imitar, aprender para fazer da mesma forma. Afinal, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Pelo batismo. No batismo, aquele que se arrependeu, creu e resolveu seguir a Jesus, ele foi inserido no corpo de Cristo, ele foi inserido na igreja invisível. Ele recebeu o Espírito Santo pelo batismo. Está lá o que Pedro falou. E agora ele pertence então à família de Deus. Na igreja ele está sendo discipulado, ele está sendo ensinado, ele está aprendendo a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Ele tem entendimento do que seja a comunhão dos santos. Ele vem à ceia porque ele sabe discernir o corpo de Cristo. Aqueles que não discernem o corpo de Cristo tomam a ceia indignamente. Discernir o corpo é entender que a igreja é a reunião dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus, que procuram fazer a sua vontade, que querem aprender, que estão dispostos a não só receber bênçãos, mas também renunciar a coisas, a dar do seu tempo, da sua atenção a Jesus. Por isso, além deles frequentarem as reuniões com alegria, eles estão presentes como membros do corpo, cumprindo a sua função na igreja. Eles não são apenas assistentes de culto, eles participam daquilo que a igreja precisa, com seus dons e com seus talentos. Conclusão: os membros da igreja invisível estão na igreja visível. Fazem parte da igreja visível. Mas, como já foi dito, só Deus sabe quem são os membros da igreja invisível. São todos, no mundo inteiro, em todos os lugares, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus. E que serão reunidos na vinda do Senhor para subir com Ele. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Não é no hall de membros da igreja visível só. Lembrei de um fato, uma vez nós fomos para o Paraguai, numa excursão com a igreja, e um pastor que estava conosco esqueceu a identidade. Na hora de passar na fronteira, ele apresentou a carteirinha de pastor dele.
Aí a autoridade falou: com essa carteirinha você não entra nem no céu. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Eles são o trigo. Eles produzem frutos. Eles são os filhos do reino, que obedecem ao rei. Eles são, como diz lá a passagem, os que resplandecerão no reino de seu Pai, por toda eternidade. Eles são a verdadeira igreja. Você é trigo ou joio? Se você achou que você está meio joio, arrependa-se. Chore, confesse, creia e passe a seguir a Jesus como seu discípulo. Amém? Que Deus esclareça e firme essa palavra no teu coração. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.